Bom dia, bom dia. 3 minutos atrasada, me perdoem. Bom dia, bom dia. Eita. Esperar chegar um pouquinho. Bom dia. Enquanto isso eu vou orar. Continua um tempinho. Vou chegar. Amém. Pai, graças por mais um dia. Obrigado por essa manhã. Nessa manhã, a sua graça se renovou mais uma vez. Nós estamos vivos, tendo a oportunidade de estarmos aqui, lendo um pouco mais da palavra do Senhor. Obrigada. Obrigado por cada vida que vai comparecer. Que o Senhor venha visitar cada um, guardar, proteger debaixo das suas asas. Envie seus anjos guardiões, protetores, para que possa guardar a casa, a família, os bens, os animais, tudo que eles tiverem. Passe com seus anjos protetores, guardando e protegendo. Que o sangue do Senhor venha nos revestir, nos cobrir, nos guardar e nos proteger. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha penetrar no nosso íntimo e profundo. Que nós possamos ter cada vez mais revelação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar mais um minutinho. E eu vou começar. Josué 11. Vou colocar esse cara. Parece uma manteiga de cacau aqui. Acho que tá lá. Tá. Vou começar. Josué 11. A derrota de Jabim e seus aliados. Bom dia, bom dia. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e a Cassaf, aos reis da região montanhosa, ao norte, ao dos vales Jordão, ao do sul do lago, ao do Galileia e aos da planície do litoral, perto de Dor. Também ouviu mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus, da região montanhosa, e aos heveus, que viviam ao pé da montanha de Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos eles, reis, ajuntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom, para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você alejará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa, perto do riacho de Merom. E o Senhor deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até grande Sidom, Mesrefon-Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos.
Josué fez o que o Senhor havia mandado. Alijou os cavalos dele e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Hazon, matou o rei. Neste tempo, Hazon era mais poderoso de todos os reinos. Bom dia! Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas as cidades dos seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sob a ruína, e não Hazon, que foi incendiada. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor com gado dessa cidade. Mas todas as pessoas que foram mortas não ficaram ninguém vivo. Bom dia, gente. O Senhor tinha dado essas ordens aos seus servos Moisés. Moisés é Deus de Josué. Josué obedeceu e ele fez com que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Bom dia. Tá o tempinho de vocês. Eu comecei atrasada, então como eu comecei atrasada, eu já comecei lendo. Então nem dei muito tempo pro pessoal chegar. Mas bom dia quem chegou. Peguem um cafezinho de vocês, a água de vocês. Então em Josué 11, 16. Bom dia. Gente, se eu soubesse que vocês iam chegar tudo atrasado que nem eu tinha esperado todo mundo. Como eu cheguei atrasada, eu já comecei a ler, porque achei que eu tava atrasada. Mas hoje foi dia de todo mundo atrasar, amém. Bom dia, gente. Eu já comecei a ler a primeira parte de Josué 11. Estamos em Josué 11, 16. Peguem a biblinha de vocês, o cafezinho de vocês. Obrigada, Lu, você é uma querida. Ok. Então eu vou dando continuidade. Josué 11, 16. Pra quem pegou o cafezinho, quem gosta de pegar o papel e anotar, e a Bíblia. E vamos indo. Eu, como vocês já sabem, estou de jejum, então eu bebo só água. Bora lá. O segundo subtítulo de Josué 11 para mim, na última parte, aparece: Mais vitórias de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região do sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão, e também a região montanhosa das planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Ao pé do Monte Hermon, Josué matou todos os reis deste lugar. Nas guerras que fez por longo tempo contra eles, nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel. Bom dia! E não com Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessa cidade teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que, assim, fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isto a Moisés. Josué 11, 21. Nesta ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes, os anaquins, que viviam nas montanhas de Hebron, Debir, Anab e toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver na cidade de Gaza, Gate e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte para cada tribo. Assim, a guerra acabou. Então, quem está aqui desde o primeiro, desde o 1, do 1 até o 11, foi Deus ordenando a Josué a posse, como ele ia tomar a posse da terra prometida. Como eu falei para vocês, o povo de Israel eles não eram guerreiros. Tá? Eles primeiro, lá no começo, antes de irem para o Egito, eles eram simplesmente pastores, foram para o Egito, viraram escravos, saíram do Egito, os pais morreram,
E a descendência que veio sucessivamente após a morte dos pais, nasceram novas pessoas, uma nova comunidade. E a partir do momento que Moisés morreu, foi levantado Josué. E Josué em diante que se levantaram guerreiros, basicamente. Eles nunca tinham guerreado. Eles nasceram num deserto. Eles nasceram e viveram 40 anos no deserto. Então, basicamente, eles não sabiam estratégia de luta, de guerra. E foi o que eu falei para vocês até o capítulo de hoje. Josué, do primeiro versículo, do primeiro capítulo até o capítulo 11, mostra estratégias. Estratégia de domínio, estratégia de território. E principalmente como Deus é estrategista. Porque Deus é justo juiz, Deus é rei. E Deus deu todas as coordenadas para o povo de Israel, para eles aprenderem a lutar e principalmente para eles aprenderem a depender de Deus. Então Deus foi dando as coordenadas. Nós vimos que Moisés fez muitos feitos e alguns similares aconteceram também com Josué. Por exemplo, Josué ficou com a lança para ir, e enquanto Josué não abaixava o braço, porque Deus falou que ia sustentar eles, enquanto ele estava com a lança levantada, Josué e todo o seu exército ganhava a luta. Assim como aconteceu com Moisés, enquanto Moisés estava com a mão levantada, também ganharam a luta. Josué também passou pelo rio, assim como Moisés também passou pelo rio. E vários outros feitos. Josué pediu para o sol e a lua pararem, e o sol e a lua pararam. Óbvio, não foi Josué, foi Deus através de Josué. Mas até o capítulo 11 nós vemos muitas estratégias de guerra. Eles foram lá espiar o terreno, eles foram lá saber o que tinha na terra. Tinha gigantes, tinha isso, tinha aquilo. Eles desenvolveram uma estratégia de: vou entrar pelo castelo, isso lá em Jericó. Vou entrar pela muralha. Raabe pegou eles viram a cidade, eles saíram e depois eles entraram. Então até hoje, até o capítulo 11, é tudo voltado para estratégia de guerra. Então nós vemos que realmente Deus é um Deus de justiça e Deus é um Deus que nos dá estratégia. Ontem eu até falei isso aqui na live, que às vezes nós não sabemos fazer as coisas e nós não pedimos a Deus, que é o maior estrategista de todos, porque ele que criou o mundo, criou tudo. Então tudo que nós precisamos na nossa vida, nós temos de pedir estratégias para ele. Às vezes para lidar no trabalho, às vezes para poder lidar com as pessoas, às vezes para poder resolver as coisas dentro de casa, às vezes para poder liderar quem é chefe no trabalho. Tudo isso nós podemos e temos acesso direto a Deus para pedir estratégias. Porque nesse capítulo todo de Josué, ele foi mostrando somente estratégias de guerra e como ele ganhou as guerras porque as pessoas dependeram dele. Tá? Então nós vemos muito sobre dependência de Deus e estratégia. E agora nós vamos para o capítulo 12. Então vamos lá. Peguem aí o cafezinho de vocês, a água de vocês. Quero saber se o áudio está bem, se está tudo certo. Vocês têm alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, alguma coisa para falar? Não? Então bora lá. 12. Ou, como a maioria dos brasileiros fala, 12. Vamos para o versículo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupava as terras. Essas terras iam desde o vale de Armon, subindo ao vale Jordão, até o monte Hebron. Igual o português fala 13, que não tem U. Nós muitos falamos 12. Bora lá, só pra te contar. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale de Armon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Nossa, eu queria muito ter um mapa aqui, para nós vermos assim, para eu mostrar para vocês.
mas amém, né? Não dá ainda. Mas é bom para nós termos noção. Quando Deus deixa explícito tanto nomes quanto datas, é porque são importantes. E aí nós temos que ir lá pesquisar na Bíblia. Eu sei que às vezes, né, não pode ser um pouquinho chatinho, mas tem a sua importância. Deus não deixa frisado coisas à toa. Então é legal nós irmos pesquisar certas coisas. Do lado leste do Vale Jordão, o reino de Seom começava no Lago da Galileia. Eu tô com Gileade. No lado da Galileia, na direção de Bet-Jermote, a leste do Mar Morto, até o sul, ao pé do Monte Misga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaímes. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Baçã, até a divisa dos Gesuritas, Macatitas e também metade de Gileade, e as terras de Seom até o rei de Hesbom. Josué 12:6. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis à tribo de Ruben, Gade e Manassés, do leste. Eu falei, não lembro qual dia que eu falei aqui, que eu mostrei mais ou menos como seria Israel. É mais ou menos assim. Assim, mais ou menos. Bom dia, bom dia. E aí aqui eles estão falando onde estava cada tribo, onde estava cada povo e como foi dividido direitinho, né? Nós sabemos que no reino do norte ficou Judá e Efraim. E eles vão falar agora. E o restante foi dividido. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis da terra que ficaram a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte destas terras a região montanhosa da planície do Vale Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Na terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades de Jericó: Aí, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquins, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormã, Arode, Líbana, Adalum, Maquedá, Betel, Tapuá, Efer, Afecar, Lazaron, Madom, Azor, Sinrom, Merom, Acazaf, Tanaquim, Megidon, Quedes, Joconeon, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirza. E ao todo 31 reis. Nos próximos capítulos nós vamos ver mais detalhes. Mas aqui em resumo, se vocês forem pegar essa parte lá, será que eu consigo mostrar pra vocês? Eu não consigo. Eu tinha que estar com outro celular aqui, mas amém. Se vocês forem pegar na parte ali do Oriente Médio, que cerca toda a parte ali de Israel, Israel não tinha... Bora lá, voltar um pouquinho na história. Aqui Israel tomou posse de um território, que Deus falou que ia dar para eles. E esse território fica ali na parte do Oriente Médio, no Médio Oriente, para os portugueses, ficam ali naquela parte. Ao redor tem várias nações, que acho que vocês sabem um pouquinho, como Irã, como Jordânia, como Palestina e várias outras. Essa parte do mapa, Israel fica localizado basicamente assim, na parte costeira, perto do mar. E toda essa parte aqui fica o restante do Médio Oriente, e indo um pouquinho para cá, ainda fica o Egito, que foi de onde o pessoal saiu e veio. Então, toda essa parte aqui do Médio Oriente, do Oriente Médio, basicamente os vizinhos de Israel, Deus deu essa parte específica para a tribo de Israel. E mandou a tribo de Israel dominar. Só que vocês sabem que estavam tudo ali, tudo no mesmo balaio, tudo ali em conjunto. E Josué tomou essa parte aqui.
Em resumo, o BO tá lá até hoje. E aí nós vemos muitas guerras, sabemos de muitas guerras, muitas tribos e nações que atacam Israel. É por conta disso. Depois aconteceram muitas coisas e depois dos reinados, e isso é mais lá pra frente, reis, crônicas, juízes, nós vemos que depois o povo de Israel foi se dissipando. E até 49 ou 48, se eu não me engano, o povo de Israel tinha saído de Israel e eles não tinham uma pátria, não tinham uma terra. Eles não eram considerados um povo. Até que houve um acordo entre a Inglaterra, entre o Reino Unido, na verdade, que era o Reino Unido, e a parte ali da Europa, para darem novamente para eles um pedaço de terra, o que seria pedaço de terra deles. Porque na ordem global mundial, no acordo global mundial, Israel não era nothing, não era nada. E aí eles pegaram e deram, e o povo começou a voltar. É exatamente isso, Helene. Eles não tomaram tudo, deixaram o povo lá ainda. Daí esse BO todo até hoje. Exato. Depois nós vamos ler um pouquinho mais à frente e vai falar que Josué já estava velho e ainda tinha muitas terras para tomar. E ele foi separando e dividindo o povo. Então, em resumo, o BO ficou aí. E aí depois eles voltaram e construíram uma nação. E hoje nós vemos poxa, não posso falar essas palavras quase deu tudo. E hoje nós vemos alguns conflitos. E é por conta disso. E aí muitas pessoas falam, nossa, eu não gosto de história, nossa, eu não gosto de história. Mas se você não entende, se você não estuda um pouquinho de história, você não sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, o que está acontecendo em certos locais. Então a importância de você estudar é justamente isso. O BO todo lá do Médio Oriente, do Oriente Médio, dessa parte da guerra contra Israel, é por conta disso. Começa aqui, ó. Começa na saída de Moisés do Egito para a Terra Prometida. Assim você consegue entender. Depois nós vamos entender como é que surgem os povos muçulmanos. Aqui na Bíblia, se eu não me engano, não aparece. Mas dá para você entender, conforme você estuda, como surgiu os muçulmanos, faz conexão. Que na verdade os muçulmanos são os irmãozinhos lá da família que Abraão fez coisa que não deveria fazer. Então, é daquela tribo lá. Os irmãos, que Deus falou que eles seriam uma grande nação também. Falou sim que Isaac seria uma grande nação, mas que o irmão de Isaac também seria uma grande nação. E tá aí, o povo muçulmano é parente deles, são tudo filho deles. Assim como o povo de Israel é filho de Isaac. Então você vê essas coisas na Bíblia. Então a importância de você estudar, de você conhecer um pouquinho a Bíblia para saber o que tem acontecido. E Deus fala que Israel é a terra, é a nação prometida deles, né? Óbvio, nós fomos todos adotados, mas sim, são eles. E aí a importância de nós sabermos, de nós estudarmos, de nós conhecermos, justamente também para nós orarmos por ele. Porque na palavra diz que nós devemos orar por Israel. E hoje foi isso, resumo dos dois, do capítulo, do último e desse capítulo. É o que Deus falou para mim do 11, principalmente a importância de estratégia. Então, para quem anota, coloque aí a importância de você ter estratégias que vem diretamente do reino, vem diretamente do Senhor. Pedir estratégias para tudo. E o versículo 12, ele falou somente do reinado dos reis que morreram e de como Moisés e como Josué havia tomado as terras. E aí você vê a importância de você obedecer a Deus e fazer exatamente aquilo que Deus direciona para você fazer. A partir do momento que ele falou para Josué, tudo que você pisar será teu, e às vezes a gente coloca em brincadeira esse contexto de forma pejorativa, que aí nós pisamos em certos lugares e, ai meu pai, vai ser meu. Só que Deus estava falando ali de território em relação àquilo que ele já havia prometido. Então, para mim, principalmente 11, 12, estratégia, que vem direto de Deus, e obediência. Tá? E resumo, os capítulos são pequenininhos, e foi isso. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa para contribuir, para comentar, alguma observação, que amanhã nós vamos pro 13 e o 14. E eu vou beber minha aguinha, que a minha barriga tá roncando aqui do jejum.
Aí você imagina, ontem eu tava falando aqui com a Lu, que a Lu falou, nossa, Moisés não, Josué foi muito corajoso, porque olha quantas tribos, quantas nações eles derrotaram, se eles não eram nem guerreiros. Eles não eram guerreiros, eles aprenderam a ser guerreiros. É aquele negócio de, te empurra e você aprende na marra. Eles aprenderam a ser guerreiros. Então, por isso que desde o começo, Deus falou para Josué, seja forte, você vai precisar lutar forte, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e seja corajoso. Eu vou mandar, você vai fazer. Não tenha medo, porque não é você que vai fazer, eu vou fazer através de você. Então, quando Deus manda Josué ser forte e corajoso, permaneça e acredita em mim. Tá? Então você vai ter que ser forte, você vai ter que permanecer. Você vai ter que ser corajoso, você vai ter que acreditar em mim. Porque tá vendo aquele povo ali, carniceiro, eles eram lutadores, tinham gigantes lá. Eu imagino, eu tenho 1,57 m. Deus fala, olha, eu vou te mandar lá para aquela terra lá, você vai liderar um povo, e você vai destruir, né? Que eu não posso falar aquela palavra com M. Todos eles. E eu vou ficar, ok. Nunca peguei numa lança. Nunca peguei numa lança, de verdade. E aí Deus fala, mas você vai ter que ser forte e corajoso. E eu falo, tá bom, vou ter que ser forte e corajoso. Ser forte, permanecer com ele e ser corajoso. Acreditar nele. Então, eu falo por mim mesmo. Às vezes é muito difícil nós sermos fortes em algumas situações e principalmente corajosos em algumas situações. Mas Deus nos mostra na palavra que, independente de quem você seja, como você seja, independente de quem você estiver guerreando, contra quem você estiver guerreando, se você estiver com Ele, Ele dá a vitória. É só você permanecer e obedecer. Em resumo, permaneça e obedeça. E é isso. Vocês têm alguma coisa para contribuir? Deu nosso tempo, alguma coisa para falar? O que vocês acharam? Vou compartilhar, vou dar um tempinho para vocês que às vezes demoram para digitar. Não? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Algum comentário? Amém? Amém. Então que nesse dia de hoje nós possamos ser fortes, que é permanecer no Senhor, e ser corajosos, obedecendo a Deus, o direcionamento dele, aquilo que ele tem para nossas vidas. E se a gente ainda não sabe o direcionamento de Deus, a palavra é bem clara, né? É primeiro buscar o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a segunda é muito clara: ide por todo mundo fazendo discípulos. O seu ide pode ser na sua casa, o seu ide pode ser no seu trabalho, o seu ide pode ser nas nações, o seu ide pode ser num bairro, o seu ide pode ser de várias formas. Mas Deus manda nos fazer discípulos e levar a palavra do Senhor. Mas principalmente buscar o reino dele em primeiro lugar. Então isso é permanecer e isso é obedecer. No caso, isso é ser forte e isso é ser corajoso. Amém? Obrigada. Também gosto de história. Tem que saber história, tem que saber conversar, né? Dar contexto é importante. Então vamos orar. Entregar o dia de vocês, entregar a nossa live. Amanhã estaremos aqui. A Carioquinha. E às 9 eu espero vocês então amanhã, tá bom? Pai, obrigada por cada vida que esteve aqui nessa live hoje. Obrigado por essas pessoas que tiveram um momento de leitura da palavra, tiveram revelações do Senhor, nas partilhas. Obrigada por nos ensinar a permanecer e a obedecer, a sermos fortes e corajosos. Peço que nesse dia de hoje o Senhor derrame sobre nós a porção de coragem e de força, porção de sabedoria, de ousadia, porção de entendimento, discernimento, porção de revelação do Senhor.
que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, que nós possamos entender e o Senhor possa se revelar o que o Senhor quer falar aos nossos corações, o que o Senhor tem mais para nós nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos, aonde nós formos. Eu te agradeço por cada vida que teve aqui, te agradeço por cada vida que vai ver depois, que vai ficar salvo. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ensinado. Muito, muito obrigado por cada vida aqui. Visite a casa, a família de cada pessoa aqui. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento. Que o Espírito Santo do Senhor venha ser o consolador nos momentos tristes de desespero, mas que principalmente o Espírito Santo venha estar conosco, nos ensinando, nos orientando e fazendo com que nós nos acheguemos mais ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Obrigado por esse momento, obrigado por essa partilha, obrigado por cada vida. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, ladies. Obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Amanhã às 9 estaremos aqui lendo 13 e o 14. Novamente, eu vou deixar lá no YouTube, eu deixei pro link. Se edificou vocês, ou se vocês quiserem ouvir novamente, anotar, peguem lá, compartilhem para quem vocês acham que possa ser interessante também, para as pessoas ouvirem um pouquinho mais do Senhor, tá? Eu vou colocar o link lá no YouTube, do YouTube, e sintam-se à vontade, tá bom? Sejam usadas pelo Senhor. Obrigada pela presença de vocês. Beijinhos, até amanhã, se Deus quiser. Amém? Até amanhã, meninas.